Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Estou vendo que são muito poucos alunos, mas vamos lá. Deixe-me explicar. Hoje eu vou conversar com vocês sobre patologias embrionárias. Vocês viram comigo essas patologias no primeiro período? Viram essas patologias no segundo período agora? Eu hoje vou tentar dar um fechamento a essas patologias, um fechamento geral a isso, tudo bem? Então, vamos começar a nossa conversa. Essa aula tem muitas imagens, essa aula tem muitas informações escritas, mas ela está sendo gravada, e eu mandarei, além da gravação para vocês, eu mandarei também os slides da aula. Tá? Então, não se preocupem em copiar, assistam apenas. Nós usamos na embriologia muitas técnicas. Usamos, por exemplo, histoquímica, imunoquímica. Eu me lembro que em aulas eu mostrei microscopia eletrônica de transmissão, mostrei microscopia eletrônica de varredura, fetoscopia, nós vamos trabalhar isso hoje, ultrassom nós vamos trabalhar hoje, amniocentese eu vou conversar e mostrar imagens para vocês. Outra coisa que se usa muito nas patologias embrionárias, no estudo das patologias, é a amostragem de velocidades coriônicas, fragmentos de velocidades coriônicas, histologia disso, muito usadas, inclusive para patologias genéticas. Cirurgia fetal. Eu hoje vou conversar sobre cirurgia fetal, e eu botei assim com histerotomia, quando nós abrimos o útero, o abdômen da paciente, abrimos o útero lá pelo 6º mês, pegamos a criança, colocamos de fora, vocês verão isso hoje, e operamos essa criança, devolvemos ao útero, fechamos o abdômen, né? Ou o que já se faz mais hoje, que é a videoendoscopia, operar essa criança com videoendoscopia. Quando eu falei em uso de varreduras, eu me lembro essa imagem, por exemplo, foi uma imagem que eu usei nas aulas, na aula que eu mostrava orelha, que eu mostrava face. Ultrassonografia transvaginal, eu vou mostrar hoje muitas imagens para vocês de ultrassonografia transvaginal, muito importante para o clínico fetal. Vamos discutir, e eu acho isso importante, a participação do clínico fetal. Clínico fetal é aquele que pega a grávida e trabalha com o feto da grávida, examina o feto da grávida, tá? É o clínico fetal. E tem o cirurgião fetal, aquele que, por exemplo, no 6º mês, opera uma criança, cirurgia fetal, nós vamos falar isso. Eu trouxe aqui uma imagem de placenta, então essa imagem foi colhida, e com esse fragmento de placenta que foi colhido, pode-se fazer exame anatomopatológico dessa placenta, em vários momentos da gravidez, né? Estudar a parte genética dessa placenta, né? Então, a medicina fetal clínica. A medicina fetal clínica
é muito importante hoje. O obstetra que via paciente no seu total tem agora aquele médico que trabalha com o feto, que examina o feto, que vê a evolução desse feto. Então, eu estou trazendo aqui uma imagem para vocês de uma sala usada na medicina fetal. E vamos ver daqui a pouco com pacientes em que usa-se esse equipamento para examinar o feto, desde o início até o final da gestação. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma imagem em que foi feito uma ultrassonografia desse feto, e vocês estão vendo aí uma cabeça, dá para ver até o cérebro lá dentro, o início do tórax dessa criança. E vocês vão ver imagens melhores que essa. Olha, eu formei em dezembro de 67, né? E eu me lembro quando, já em 68, 69, eu fazendo obstetrícia e vendo imagens ultrassonográficas que eram terríveis, que eram fraquíssimas. Eu me lembro que vinham imagens do ultrassonografista que eram borrões, e aqueles ultrassonografistas daquela época davam diagnósticos lindos, né? E que eram diagnósticos admiráveis, quase mágicos, porque os exames eram péssimos, eram péssimos. Hoje vocês vão ver os exames que eu vou trazer, vocês vão ver que a ultrassonografia hoje é completamente diferente da minha do passado. Então, aqui vocês estão vendo uma paciente no início de gestação, estão vendo o abdômen ainda bem pequeno, no início de uma gravidez, e o obstetra está com ultrassom, olha lá o equipamento de ultrassonografia, examinando esse concepto lá na sua fase bem inicial. Aqui vocês estão vendo uma ultrassonografia, mais ou menos no 6º mês de gestação, e dá para ver a face desse concepto. Minha gente, se alguém está na dúvida, eu estou trabalhando nessa imagem com uma ultrassonografia. Esse feto está dentro do abdômen, dentro do útero, fechadinho o útero, fechadinho o abdômen, e com ultrassom vocês estão vendo essa mãozinha aí, estão vendo essa face. Olhem esse aqui. Imaginem, é uma gravidez de uns 6, 7 meses, e vocês estão vendo uma ultrassonografia, essa paciente. Vocês não estão vendo essa criança de fora, vocês estão vendo um ultrassom dessa criança. Olhem a qualidade. Dá para ver se ele tiver algum dano nessa face, algum dano nessa mão, algum dano em qualquer parte do corpo. Esse clínico fetal vai fazer o diagnóstico. Se ele tem um tumor na hipófise de 1 milímetro, esse clínico fetal vai fazer o diagnóstico. Olhem aqui uma imagem também, mais ou menos, lá pelo 6º mês de gestação. Olha a mãozinha, olha a face. Então, vocês estão vendo imagens reais de ultrassonografia, não aqueles borrões da ultrassonografia de quando eu comecei lá em 1968 a ver minhas ultrassonografias. Bem, eu mostrei um procedimento que não era invasivo.
Nós, em nenhum momento, com aquela ultrassonografia, agredimos o concepto, agredimos a mãe de maneira nenhuma. Era um procedimento não invasivo. Agora, às vezes, o clínico fetal faz alguns procedimentos invasivos. Então, por exemplo, vocês estão vendo esse primeiro que eu mostrei aqui, biópsia de vílos coriais. Você faz de 10 a 14 semanas. Então, você vai lá, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, você pega o vilo corial, tira um fragmento, faz a anatomia patológica daquele fragmento, faz exame genético daquele fragmento, tá? Ou a amniocentese, que eu também prometo mostrar daqui a pouquinho, você já faz de 15 a 16 semanas de gravidez, onde você tira líquido amniótico, você examina esse líquido amniótico do ponto de vista clínico, do ponto de vista anatopatológico, do ponto de vista genético. O terceiro item que eu coloquei lá, cordocentese. A partir de 18 semanas, minha gente, na cordocentese você vai lá e tira, vai no vaso sanguíneo do cordão umbilical, prometo mostrar, e tira sangue. Faz uma coleta de sangue do cordão umbilical ou diretamente da placenta. Vamos ver isso. Então, olha aqui. Aqui vocês têm uma amniocentese. Vocês estão vendo, e eu vou marcar aqui para que ninguém se perca em amarelo aqui, olhe o transdutor do ultrassonógrafo. Então, eu não vou fazer aquela punção que vocês estão vendo com aquela seringa e agulha agressivamente, sem saber se estou furando o concepto, atravessando a placenta, furando o olho do concepto, nada disso. Eu uso um transdutor de ultrassonografia que acompanha aquela minha injeção, aquela minha punção. Então, vejam essa imagem e uma à direita ampliada, em que vocês veem que a seringa vai buscar apenas líquido. Claro, eu não estou dando risco à minha paciente. É a mesma coisa aqui. Estão vendo o transdutor da ultrassonografia aqui? Estou sujando ele em amarelo, para vocês verem. E vocês estão vendo que a seringa com agulha entrou e está fazendo amniocentese, está tirando o líquido amniótico sem causar nenhum dano ao concepto, sem causar nenhum dano à placenta, tá? Eu apenas entrei na cavidade amniótica e estou aspirando o líquido e vou examinar esse líquido, tá? O clínico fetal vai examinar, o anatomopatologista vai examinar, aquele profissional experiente em genética vai examinar. Aqui não, aqui eu estou fazendo uma cordocentese. Aqui vocês estão vendo que eu estou com uma seringa num vaso umbilical. Olha lá o nosso transdutor. Vamos de novo marcar aqui para ninguém ache que eu estou metendo essa seringa aleatoriamente, de forma irresponsável. Não. A seringa está entrando e a agulha está indo lá no vaso, mas o transdutor está me mostrando tudo. Não é nada aleatório e irresponsável. Estou indo lá naquele vaso. Ou, no caso aqui, uma amniocentese, ou, no caso aqui, eu estou indo buscar alguma coisa lá na placenta. Estão vendo? Grande aumento e em redondo ali o pequeno aumento, onde você vê que a agulha está puxando lá num vaso da placenta. Eu estou tirando sangue da placenta, sem agredir esse conceito. Tá? No caso aqui da minha imagem esquemática, eu tenho uma gravidez gemelar, eu tenho 2 conceptos,
erroneamente um conceito desse está maior e outro menor, tá? E eu, através dessa aspiração, eu vou poder fazer alguma atividade que resolva essa diferença de tamanho fetal. Hoje se faz isso. Aqui, na esquerda de vocês, vocês têm uma amniocentese com amostragem de vilo coriônico. Estão vendo à direita? Então, está tirando um pedaço do vilo coriônico. Agora, o anatomopatologista vai examinar esse vilo coriônico, esse vilo tirado da placenta, ver se há, quer dizer, se há algum dado clínico que um anatomopatologista, ao examinar a placenta, possa fornecer. A cirurgia fetal. Eu estava falando em clínica fetal. Agora estou falando em cirurgia fetal. Olha de novo lá um transdutor que está pegando imagem e eu estou chegando ao conceito para fazer uma cirurgia qualquer, né? Ele tem uma patologia. Por que deixar ele nascer com essa patologia? Imagina, por exemplo, um lábio leporino. Já pensou aquela mãe, nasce o filhinho dela e ela vê aquele... Imagina um lábio leporino bilateral. Desculpem a forma de falar, mas é uma coisa feia um lábio leporino bilateral. Por que deixar a mãe ver esse lábio leporino? Opere essa criança no 6º mês de gestação, corrija esse lábio leporino, nem cicatrizes ficarão, que não se formam cicatrizes na vida embrionária, e nasce a criança com lábio bonitinho, sem qualquer patologia que dê aquele sofrimento para a mãe. Aqui, por exemplo, eu tirei isso de um livro. Esse profissional pegou um pulmão de uma criança que deveria crescer normalmente. Normalmente o líquido amniótico entra pela traqueia e expande os pulmões. Mas, por alguma razão, nessa criança, isso não aconteceu. Então, olha o que o cirurgião está fazendo. Ele está entrando dentro do útero, estão vendo? Está entrando pela boca da criança. É claro que a ultrassonografia orientou ele não está indo aleatoriamente. Claro que não, minha gente. Mas a ultrassonografia orientou e ele foi lá na traqueia da criança. Vejam nas imagens ampliadas da esquerda de vocês. Ele está indo lá na traqueia, está insuflando, ele está indo quase lá nos brônquios extrapulmonares, insuflando líquido amniótico para expandir esse pulmão fetal. Olhem que coisa linda eu estou mostrando. Vocês estão com uma grávida aí, que foi aberto o útero dela, foi aberto o abdômen, foi aberto o útero, pegaram uma parte dessa criança de fora, aí em cima da mãe, estão fazendo a cirurgia necessária, no caso aqui, alguma coisa em função de pulmão dessa criança, vão fazer o que for necessário, depois vão corrigido o que foi a necessidade cirúrgica, pega-se essa criança, volta para o útero, fecha o útero, fecha o abdômen da mãe e lá no 9º mês
faz-se aquela cesariana e tira-se essa criança já sem a tal patologia pulmonar, seja o que for, que foi operado pelo cirurgião fetal. Imaginem a maravilha de uma criança que nasce sem qualquer patologia, mas o clínico fetal tinha orientado o cirurgião fetal a corrigir, e foi corrigido. Eu trouxe aqui uma imagem, eu me lembro que eu usei isso em aula, para mostrar que, às vezes, podem acontecer essa patologia aí. Estão vendo? O líquido medular formando um cisto. Na imagem da direita de vocês, a coisa ainda é pior, porque vocês estão vendo a medula com a cauda equina dentro desse cisto. Mas vamos ver a próxima imagem. Professor, Olha. Oi, por favor, pergunte. perdão. O Lucas, eu não sei se o senhor viu, mas o Lucas perguntou qual é a razão de não formar cicatriz. Eu acho que ele está falando do slide anterior. Sim, sim. Lucas, eu não tinha visto a sua pergunta, Lucas. Lucas, dentro a criança, na embriologia, ainda tem uma pele, um ectoderma ainda não completamente formado. Então, se você pega um lábio de uma criança de 6º mês, Lucas, ainda aquela pele, Lucas, ainda não tem a histologia da pele que você aprendeu comigo em aula. Não, ainda é uma coisa bem menos qualificada, menos colágeno ali para dar cicatriz. Então, as cicatrizes que se formam nessas crianças ou não existem, ou são muito menores que aquela cicatriz de uma cirurgia num recém-nato ou num adulto. Tá? Olhem essas duas crianças. Foi bom a pergunta do Lucas, que eu vou poder me trabalhar nessas duas crianças. Veja só, vamos entender essa fotografia. Essas duas crianças lindas aí, isso é real. Eu trouxe de um trabalho publicado por um americano. Ele operou essas duas crianças. Só que esse menino, do lado direito, que vocês estão olhando, ele foi operado, ele tinha aquela meningocele que eu mostrei há pouco, se lembra que eu mostrei uma meningocele? Ele tinha uma meningocele e ele foi operado depois que nasceu. Olha, Lucas, a cicatriz dele. Foi operado depois do nascimento. Agora, Lucas, conta-se, e esse caso foi bem descrito pela literatura mundial, eu apenas peguei fragmentos dessa história. Essa menina foi de uma gravidez da mesma mãe, é claro, uma gravidez que veio alguns anos depois. O garoto foi operado numa época. A menina, com sorte, foi operada quando já existia o tratamento da cirurgia fetal. Olha, Lucas, você que se preocupou com a cicatriz, olha a cicatriz dela muito, muito menor que a cicatriz do menino. E agora vocês vão ver o resultado cirúrgico. Olha aqui, a menina bonitinha, o garoto bonitinho. Só que essa menina da direita de vocês é aquele mesmo dois que vocês viram há pouco. Só que a menina foi operada em útero. Não teve sequelas. Olha o menino. Ele ficou com deformação óssea também, professor? Ele ficou com deformação na medula, com danos na medula. Então, você vê que ele está fazendo um tratamento fisioterápico para andar.
olha que ele, com certeza, ainda não está qualificado para andar, tá? É claro que esse tratamento deve ter continuado e ele deve ter ficado melhor, mas nesse momento, comparem a menina operada em útero, o menino da mesma mãe operado depois do nascimento. Essa mãe, coitada, ela teve 2 filhos com meningocele, só que um operado no útero e outro operado fora do útero depois de nascido. Então, eu quis trazer essa imagem para os senhores verem como é sério, como é importante, como é maravilhosa a cirurgia fetal. Por favor, minha gente, eu não estou falando de que isso só se faz nos grandes centros dos Estados Unidos e Europa, nada disso. Essas cirurgias fetais se fazem já no Brasil, já cirurgião fetal, já clínico fetal, numa boa quantidade e qualidade no Brasil, tá? Então, não estou falando de futurismo, não. Estou falando do hoje. Já se faz isso hoje. Minha gente, vamos discutir um pouquinho, já que minha aula hoje é de patologia embrionária, vamos falar um pouquinho de teratologia. Estudo da patologia embrionária é teratologia. Vocês não vão gostar de quando eu traduzir a palavra teratologia, vocês não vão gostar, mas, infelizmente... Professor, Oi. Só um pouquinho voltando no caso da meningocele, essa doença, ela é genética? Porque essa mãe, ela teve 2 filhos com meningocele? Essa doença acontece em várias gravidezes da mesma mulher, podem acontecer. É uma doença realmente familiar, eu diria melhor, né? É uma doença que pode ser familiar. Há muitos casos, Marissa, de crianças, de famílias, em que o primeiro concepto, o segundo concepto, tal, nasceram com essa patologia. Então, pode ser, não é, pode ser familiar. Entendi. Então, há uma probabilidade... De repetir. É uma boa probabilidade, assim, então, de uma mesma mãe ter filhos com essa doença? É uma possibilidade, né? A probabilidade deve ser bem pequena, mas Entendi. é uma possibilidade, Marissa, de se repetir, como esse caso americano que eu estou mostrando aí, né? Olha que crianças lindinhas, né? Olha É o verdade. sorriso desse menino, né? A menina também bonitinha, né? E isso foi familiar, e há casos relatados dessa meningocele familiar. Que legal, é muito incrível mesmo ver a diferença, né, quando começou a existir essa cirurgia fetal. Como começou essa cirurgia fetal, né? Mas eu estava Obrigada. falando, Marissa, sobre teratologia. E eu estava começando a dizer a vocês que vocês não vão gostar da interpretação dessa palavra. Teratologia significa estudo dos monstros. Coisa horrível que eu falei, né? Mas desculpem, mas esse nome é do passado, que mantiveram, né? E, por favor, não fiquem traduzindo esse nome, estudo dos monstros, que é horrível, é nojento dizer isso. Mas, infelizmente, a tradução é essa. Quando nós falamos teratologia, os nossos médicos do passado deram esse nome com essa tradução. Mas vamos falar apenas de teratologia sem pensar na tradução. Aí eu botei assim, anomalias congênitas. Quais são? Podem ser macroscópicas, foi as aulas que eu dei, tudo era macroscópico, né? Tem algumas patologias microscópicas, tem erros inatos do metabolismo que geram patologias, perturbações da fisiologia que geram patologias,
E eu mostrei aí o retardo mental, né, que é de todas as patologias, uma bem incômoda, né? Eu falei em clínica fetal, mas eu deixei de falar nesse exame que hoje já se faz, que não se fazia no meu início da obstetrícia, eu vim aprender isso depois, que é a ecocardiografia fetal. Aí eu botei assim, exame que utiliza o ultrassom e o Doppler para avaliação da morfologia e da função do coração fetal. Você examina o coração do feto. Aí eu botei assim, idade gestacional da realização, mais ou menos com 24 semanas, você já examina, e eu vou mostrar imagens para vocês, você já examina o coração desse feto. Eu botei tempo médico, o resultado é imediato, você viu na hora. É o método mais preciso para o diagnóstico de cardiopatias congênitas. Por que deixar a criança que vai nascer com uma patologia congênita para você diagnosticar lá no berçário uma patologia congênita, se você pode diagnosticar no 4º mês, no 5º mês, chamar um cirurgião cardiológico, um cirurgião fetal que tem experiência em cardiologia, para ele operar essa criança, deixar nascer para operar no pós-operatório? Algumas patologias, ao nascimento, a criança morre, tá? E eu botei, pode ser necessária a repetição do exame durante a gestação e após o parto. Que eu botei 24 semanas, mas isso você pode continuar fazendo a gravidez inteira. Olhem aqui, vocês estão vendo um exame desse, vocês estão vendo, olha lá, aurícula direita, aurícula esquerda, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Olhem aqui, em cores que você faz hoje. Então, para um perito, um profissional que entende de cardiografia fetal, ele olhando essa imagem, ele vê se as cavidades cardíacas estão normais, se a aorta está normal, os vasos pulmonares estão normais. Ele faz um diagnóstico cardiográfico. Não precisa deixar a criança chegar no berçário, lá no 3º, no 4º, no 5º, no 6º mês, você está examinando o coração dessa criança. Olhem agora, já com cores, você vê o que é venoso, o que é arterial. Olha que maravilha do exame. Minha gente, mas eu falei em patologia e eu tenho que falar um pouquinho quais são os agentes que levam à patologia. Radiações ionizantes. Não é do meu tempo, mas é da história da medicina que a gente lê, que no início do raio-x não se sabia a agressividade do raio-x e quantas grávidas receberam cargas altíssimas de radiações ionizantes com danos para o seu concepto, com patologia para os seus conceptos. Hoje em dia, todo mundo já sabe, é claro que ninguém vai ficar fazendo raio-x em grávidas, né? Substâncias químicas, quantas substâncias químicas hoje levam à teratogenia? Quantos agentes infecciosos? Eu vou citar alguns hoje que levam à teratogenia. Fatores nutricionais. Minha gente, eu hoje já estou com o consultório fechado, mas quantos pré-natais eu fiz e tinha que bronquear com minha paciente que queria fazer para não engordar, fazer aquelas dietas com pouca proteína, né? Para não engordar. E esses fatores nutricionais levam à patologia. Se você dá pouco material plástico para ela construir seu concepto,
ela vai construir o seu conceito com material plástico e muitas vezes vai ter teratogenias. Reações de autoimunidade é uma coisa que existe pouco, mas há mulheres que fazem imunidade contra o seu conceito. Fatores vinculados ao aumento da idade materna. Eu agora vou dizer uma coisa que vai incomodar algumas meninas aí que estão assistindo a aula. Quando você faz um parto de uma primípara e ela tem mais de 28 anos, ela é uma primípara idosa. Primípara de mais de 28 anos é uma primípara idosa. Então, os fatores vinculados ao aumento da idade materna são sérios. Todos vocês já viram história de mulheres que aos 40 e tantos anos tiveram conceitos com danos, né? Que são fatores vinculados ao aumento da idade materna. Qualidade do leito placentário. Minha gente, se você pega um leito placentário ruim, eu quero dizer o seguinte: vasos do útero de baixa qualidade, vasos do útero ruins. É claro que esse leito placentário, de onde o feto vai se nutrir, devido àqueles vasos maternos de baixa qualidade, esse leito placentário vai fornecer um ambiente ruim para o crescimento do feto e um ambiente bom para criarem-se patologias embrionárias. E eu, até a Maressa perguntou sobre tendências familiares. Tendências familiares é um dos agentes teratogênicos, né? Que ela, me lembro que a Maressa perguntou sobre isso, e a tendência familiar, e aí eu falo em doenças genéticas em geral, e algumas doenças que se repetem familiarmente. Por exemplo, uma patologia que não é tão séria, mas uma patologia de extremidade, em que se manteve, vocês vão ver, eu mostro daqui a pouquinho, aquelas membranas entre os dedos. Isso eu já vi famílias que desde o avô até o netinho se repetem em alguns membros da família, se repete aquela patologia. Minha gente, tentei dar uma visão inicial, vamos agora classificar as anomalias. Lembro que essas anomalias que eu vou mostrar, todas, sem exceção que eu vou mostrar, eu dei em aulas, no primeiro e no segundo período. Só que eu dei um número muito maior do que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar apenas algumas. Então, vamos classificar as anomalias. E eu vou botar assim: interrupção do desenvolvimento. Anomalias por interrupção do desenvolvimento. Estão vendo? Se lembram? Lábio leporino unilateral. E se lembram? O processo nasal medial não se fundiu ao processo maxilar. Houve uma interrupção do desenvolvimento. Eu me lembro de ter mostrado essa criança para vocês, um lábio leporino bilateral. Foi uma interrupção do desenvolvimento. Os dois processos nasais mediais não se fundiram aos dois maxilares dos lados correspondentes, né? Aqui, os nasais mediais não se fundiram nessa criança. Fenda nasolacrimal e lábio leporino bilateral. Interrupção do desenvolvimento. Essa imagem é uma imagem, eu me lembro de ter mostrado a vocês, uma imagem bem agressiva, né? Bem agressiva. E
foi o quê? Uma interrupção do desenvolvimento. Anencéfalo, se lembram? Eu mostrei anencéfalo para vocês. Quem está vendo aquela parte preta lá em cima, por favor, aquilo não é cabelo, não. Aquilo é um encéfalo sem oxigenação, não tem calota craniana nessa criança, e dá essa imagem tão feia que vocês estão vendo aí. Hiperplasia do desenvolvimento. Agora, vejam bem, eu tinha falado em interrupção do desenvolvimento. Agora é crescimento aumentado. Houve uma hiperplasia. Lembram? Os dois olhos começavam à direita e à esquerda, e os dois caminhavam para frente e para cima. No caso desse natimorto, os dois olhos se juntaram num olho único e o processo nasal medial, nasal lateral direito e esquerdo se reuniu nessa probóscide que vocês estão vendo aqui. De novo, uma probóscide aqui e os dois olhos se fundindo, ciclopia, cíclope. Também outro cíclope, quase que os dois olhos estão fundidos aí, mas essa imagem eu já posso chamar de ciclopia. Macroglossia. Isso foi uma hiperplasia do desenvolvimento. Aquela língua cresceu demais, né? Macroglossia, também mostrei isso em aula, me lembro bem. Hipoplasia, o inverso. Agora, eu tinha mostrado hiperplasia, agora vamos ver o inverso. Hipoplasia do desenvolvimento. Se lembra dessa criança com meromelia ou focomelia? Então, houve uma hipoplasia do desenvolvimento da extremidade desse garoto. Olha aqui, esse aqui com uma meromelia, né? Uma meromelia quadrilateral. Hipoplasia de desenvolvimento, essa criança desenvolveu o olho de um lado e não desenvolveu o olho do outro. Anoftalmia. Às vezes não se formam estruturas, agenesia de estruturas. Se lembram? Eu mostrei essa imagem dessa criança, eu tirei de uma das minhas aulas. Olhem aqui, essa criança fez uma agenesia dos membros superiores. Aqui não foi nem hipoplasia, não, é uma agenesia. Não se formaram os membros superiores dessa menina. Olhem aqui, uma agenesia quadrilateral. Essa criança não se formaram os membros superiores nem os membros inferiores. Estou falando em agenesia. Vocês estão olhando a orelha dessa criança? Vocês estão conseguindo ver o conduto auditivo externo, né? Foi uma agenesia do conduto auditivo externo. Olhem lá, não tem nada. Existem as malformações de origem genética. Olha aqui uma imagem de uma malformação de origem genética. Olha aqui imagens de malformações de origem genética. Vamos agora ver... Professor? Oi, por favor, Maria, essa pergunta. Então, sobre a agenesia, é isso mesmo? Sim, agenesia. A agenesia da... Isso aí, dessa daí, do conduto auditivo externo. Nesse caso, a criança, então, nasceu surda? Ou não necessariamente? Olha, para haver a audição, é necessário o pavilhão auricular, que traz o som, é necessário o conduto auditivo externo, e é necessário aqueles ossinhos do ouvido interno. Então, esses três itens compõem
o aparelho auditivo. Então, esse indivíduo aí, se falta apenas o conduto auditivo externo, eu não sei, não posso dizer se nessa imagem que você está vendo também faltam aqueles ossinhos do ouvido, tá? Mas vamos imaginar que hajam os ossinhos do ouvido e você encostar um som bem forte nessa orelha, por osso, por conjuntivo, esse som chegará àqueles ossículos, aquele ouvido interno, tá? Então, Marissa, para essa criança ser absolutamente surda, além dela não ter o conduto auditivo externo, que eu estou te mostrando que não tem, ela tem que ter também um dano do ouvido interno. Porque se ela tiver o ouvido interno funcionando normal e você encostar um som muito alto aí, esse som vai passar pelo conjuntivo, pelos ossos e vai chegar ao ouvido interno. Então, ele não será tão surdo assim, tá? Muito obrigada, professor. Mas de que, Maria? Fusão de órgãos. Eu me lembro, na aula de urinário, foi lá no primeiro semestre, eu mostrei para vocês um rim, e um rim direito e um rim esquerdo, que se fundiam, tá? Então, essa fusão de órgão, isso é uma fusão de órgão. Eu, na época, chamei rim em ferradura. Falta de fusão, é o inverso da minha conversa, falta de fusão de estruturas. Olhem a onfalocélia, à tua esquerda aqui, minha gente, olhem à esquerda de vocês, vocês estão vendo que a somatopleura que fecharia esse abdômen dessa criança da esquerda não se fechou. Foi uma falta de fusão. Também aqui, na direita, uma gastroesquise, essa somatopleura não se fechou totalmente. Então, alças do digestivo saíram. Aqui eu estou trazendo uma agressiva gastroesquise com o material do abdômen de fora. Vocês estão vendo, vou até sujar aqui para vocês verem amarela, um coração também ectópico, né? Então, aqui é uma gastroesquise com ectopia cordis. Olhem essas duas crianças, dois natimortos. Nesses dois natimortos, vocês estão vendo que a somatopleura não fechou. Esse você consegue até ver um coração ectópico aqui. Olhem uma onfalocele. De novo, uma onfalocele, as alças de fora. Aqui está bem nítido, dá para ver que a alça saiu e voltou. Persistência de uma estrutura temporária. Se lembra, na aula de extremidade, foi há pouco tempo atrás, por essa aula, eu mostrava, por exemplo, essa mão com membranas e depois as membranas desaparecem, os dedos ficam, né? Olhem no pé, aqui é a mesma coisa, o pé com membranas e o pé já normal. Olhem aqui. E eu, na época, chamei de sindactilia essa imagem. Olha, e o segundo e o terceiro dedo, aquela membrana não se separou, uma sindactilia. Persistência de uma estrutura temporária, e eu vou mostrar para vocês na mão, o lado esquerdo da imagem de vocês, que é a mão direita do paciente, tem uma persistência de estrutura temporária. Estão vendo que a mão do lado direito é normalzinha, e a mão do lado esquerdo de vocês, quer dizer, direito do paciente, uma mão com sindactilia. Aqui, persistência de estruturas temporárias. Olhem aqui, se lembra, eu mostrei na aula, lá na primeira aula do segundo período, primeira aula de
de patologias embrionárias do segundo período de vocês, eu mostrava esse divertículo ileal, fístula umbilico ileal, cistos vitelinos, né? Eu mostrei isso, né? Aqui, essa moça, ela tem uma tireoide ectópica, estruturas supranumerares, estruturas a mais. Essas mãos, né? Tanto a direita quanto a esquerda desse paciente, contem os dedos, são 6 dedos, né? Eu já vi, e também descrito também por ortopedistas, sujeitos que têm 6 dedos e os 6 funcionantes. Os 6 funcionantes. Né? Olha aí, polidactilia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos de cada mão. Né? Polidactilia. Olhem esse pé aí, contem aí 8 dedos. Né? Polidactilia, estruturas supranumerárias. Ectopia, outra patologia, vocês estão vendo aí, o útero dessa criança sendo expulso com vagina e tudo para fora. Aqui, a somatopleura não se fechou, os senhores estão vendo aí a bexiga de fora, ectopia. Né? Eu agora vou mostrar alguma coisa antipática. Desculpem, vocês não vão gostar das imagens que eu vou mostrar, mas eu não estou falando com garotinhos, eu estou falando com médicos quase formados que têm que ver essas coisas feias. Olha aqui, um teratoma à esquerda de vocês, anal, e um teratoma bucal lá à direita de vocês. De novo, um teratoma que saiu pelo ânus dessa menina. Fístulas. É outro tipo de patologia embrionária. Olhem aí, à direita de vocês, uma fístula do reto saindo atrás da bolsa escrotal. Uma fístula, se lembram na gênese da hipófise, aquela bolsa de Raysk, ela se fecha, normalmente se fecha, mas pode não fechar e ficar uma fístula. Imagine, eu que falei hoje no início da aula de cirurgia fetal, por que deixar nascer essa criança com uma ligação entre adenohipófise e boca, minha gente? Aí essa criança vai para o peito da mãe, vai mamar, aspira ar contaminado. E imagine esse material contaminado na boca dessa criança, pega essa fístula e vai para a hipófise. Vocês já imaginaram que coisa agressiva eu falei? Uma fístula entre boca e hipófise. Por que deixar isso aí, minha gente? Se pode operar na gravidez? Fístula de tireoglosso, me lembro de ter mostrado isso a vocês. E efeitos mecânicos que podem levar a patologia, se lembram? Eu falei no pé torto, lá naquela aula de extremidade, eu falei no pé torto. Defeitos na rotação. Se lembram? As alças saem por pressão e depois voltam. Aí, quando voltam, elas rodam. Olha elas rodando, olha elas rodando. E, ao rodar, às vezes, vão dar patologias. Olhem aqui, essa é uma página do livro do Moore, com as diversas patologias pela rotação errada na volta das alças do digestivo. Agentes infecciosos, e eu estou citando alguns aqui,
os mais chamativos, que a gente se preocupa mais ao fazer o pré-natal da paciente: toxoplasmose, rubéola, sífilis. Minha gente, nesse Brasil varonil, ainda tem muita gente com sífilis. Citomegalovírus, doença de Chagas. Eita, como ainda tem isso no Brasil. Varicela, Zika. Quando eu estou falando em Zika, eu estou partindo da premissa, provavelmente o aluno mais jovem que está me assistindo tem 17 anos. A maioria dos mais jovens tem 18 anos, né? E, então, há 7, 8 anos atrás, vocês não eram nenéns, vocês eram garotos de 10, 11, 12 anos. E vocês viram a Zika, a catástrofe que foi a Zika no Brasil. Aquelas crianças que nasciam com microcefalia, aquelas crianças que nasceram com danos articulares, já com artroses. Olhem só, aqui é uma catarata por rubéola, aqui um glaucoma por rubéola. Olha essa criança com artrogripose. As articulações estão calcificadas, não dobram. Olhem que vários casos brasileiros, todas as imagens brasileiras, de artrogripose nas mãos. Olha essa criança, me lembro que é uma das que eu mostrei em aula, com uma artrogripose. Olhem esses joelhos completamente endurecidos. Isso é impossível fazer um parto vaginal dessa criança, né? É claro que a medicina fetal fez o diagnóstico, né? E se decidiu por um parto cesáreo, já que com essas articulações endurecidas dos joelhos, e provavelmente coxo femoral também nessa criança, seria impossível nascer por via vaginal. Síndromes. Há muitas síndromes que levam a patologia. Se lembra, eu mostrei essa síndrome do primeiro ar. Estão vendo aqui danos do primeiro ar. Síndrome alcoólica, alcoolismo e gestação. Alcoolismo e gestação é uma coisa que incomoda muito na gestação. E eu disse em aula, me lembro de ter dito, que alcoolismo e gestação não acontece só naquela pobre coitada que bebe cachaça e cai pela rua, não grávida. Não, 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 não. Acontece naquela mulher linda que vem para o teu pré-natal, bonitinha, e que bebe. Claro que ela não bebe cachaça, ela bebe um uísque, também não bebe qualquer uísque, ela bebe um uísque bem caro, né? Mas nasce, e essas coisas vocês estão vendo, olhem à direita de vocês, eu não consigo falar nem no plural, fossas nasais, não consigo. Eu olhando essa criança tem que falar fossa nasal, ela só tem uma. Sífilis é uma imagem, também essa imagem vale em gravidez de mãe alcoólatra. A imagem de sífilis com esse nariz em cela e essa fronte olímpica é a mesma de casos de gravidez de mãe alcoólatra. Olha que imagem feia, né, de alcoolismo e gestação. Senhores, eu hoje dei aula em exatamente 60 minutos. Eu fui pontual. Jovens, eu tentei passar para vocês uma visão geral de patologias embrionárias. Hoje é a última aula que eu estou dando para essa turma. Vocês daqui a pouquinho estão no terceiro semestre.
A grande verdade é que nós nos vimos poucos, vocês só me viram em prova. Não, vocês me viram sempre nas aulas. E eu só vi vocês em prova, né? E verei agora na P3 e verei também na prova final. Mas, com certeza, nos veremos em outros momentos, né? Quantos meus ex-alunos eu já os vi como médicos me tratando ou tratando membros de minha família, né? Só espero que só me tratem quando eu estiver bem velhinho, só me tratem os meus bons ex-alunos. Os maus alunos, por favor, não me tratem, não quero vocês. Só os bons alunos, eu quero que sejam meus médicos do futuro. Senhores, olha, foi muito prazeroso dar aula para vocês. Nos veremos agora na P3. E essa aula, para quem estiver preocupado, que eu dei uma aula com muito assunto, lembro que uma boa parte desses assuntos tinham sido vistos em aulas anteriores. Mas, como vocês estão com uma prova daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, P3, daqui a pouquinho, seria uma maldade eu sair cobrando essa aula na prova final, na P3, na final. Mas o que importa para vocês dessa aula, eu não estou falando com estudantes de medicina, eu estou falando com quase médicos formados. Eu estou falando com médicos, que falta pouquinho para vocês formarem. Então, essa aula é importante para vocês, não para a prova é bobagem, prova é uma coisa passageira. É importante para a vida profissional de vocês. Então, eu vou mandar essa aula no AVA daqui a pouquinho, vou mandar essa aula em PDF e vou mandar essa aula gravada. Minha gente, a partir de agora eu vou pedir que não coloquem mais perguntas no chat, coloquem apenas a frequência de vocês no chat, a partir de agora, e quem tiver dúvidas ou quiser falar alguma coisa, por favor, fale no oral. Estou à disposição para ouvi-los. Só agradecer pelo ano, professor. Muito obrigada pelas suas aulas. Prazer. É gostoso ouvir isso e se foi prazer para vocês, pode ter certeza, foi muito mais prazer para mim, foi prazeroso poder participar da construção, nem que seja com um pequeno tijolinho da construção dos médicos, desse edifício de conhecimento que vocês vão fazer, e espero que esse tijolinho que eu dei na construção do edifício de conhecimento de vocês seja útil para a vida profissional. Minha gente, perguntas, vamos lá? Perguntas? Fale agora o cálice para sempre. Perguntas? Então, eu continuo esperando alguma pergunta, alguma fala de algum aluno, alguma coisa. Enquanto isso, a turma está botando frequência. Sejam bons médicos, estudem muito. Só que vocês não vão estudar enquanto estudantes, vocês vão estudar a vida inteira, enquanto estudantes e depois de formados. Vocês vão ver, cada vez que a gente estuda, a gente vê que conhece menos e que tem muito mais coisa para conhecer. Espero que essa sensação de preciso conhecer mais acompanhe vocês até o final da vida de vocês e sejam ótimos médicos. Vou tirar a minha imagem, vou deixar só o som. Quem tiver a fazer pergunta pode fazer.
Vou encerrar.